Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens uma doença autoimune ou conheces alguém que tenha uma doença autoimune, ou se não queres vir a ter nenhuma doença autoimune, fica atento até ao final deste vídeo, pois eu hoje vou falar de sintomas de doenças autoimunes que passam despercebidos na maior parte das vezes. Os nossos médicos não associam estes sintomas a uma possível doença autoimune. Portanto, se o tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo. Que é isso mesmo que eu vou aqui falar. Olá, Eterno Bom, ele do Insta. Olá, Ana Maria Jorge do Insta. Olá, António Joaquim do Facebook. Olá, Lina Pinto. Obrigado pelos corações. Olá, Maria Graciete. As doenças autoimunes nas últimas décadas aumentaram drasticamente. Eu sou portador de uma doença autoimune, apesar de viver sem sintomas, mas nem sempre foi assim. Aliás, essa é a razão porque eu estou nesta área há 20 e tal anos. Foi quando quando comecei a melhorar e a aprender estas coisas. Olá, Françoise. Portanto, se achares que o mundo precisa de aprender algumas coisas sobre saúde natural, sobre alguns sintomas que eles podem estar a ter e que é sinal, que pode ser sinal de uma doença autoimune que neste momento não se detecta, mas com o passar dos anos as coisas começam a agravar. Se achares que deves, é só clicares no botão partilhar e partilhar o vídeo com essas pessoas, em público, em privado, como tu preferires. Mas acho que as pessoas precisam de ouvir. Eu faço a minha parte, vou estudar, vou à procura da informação. Foi aquilo que eu fiz hoje. Quem me conhece já me ouviu falar muitas vezes do glúten. O glúten é uma proteína... É uma proteína que nós não fazemos a digestão e que existe no trigo, na cevada e no centeio, e que, se tu olhares para a comida que tu comes, se leres os rótulos daquilo que compras, vais ver que grande parte dos produtos embalados tem trigo, cevada ou centeio, principalmente o trigo, e isso vai-se colando na parede do intestino, vai destruindo as vilosidades intestinais, que são os pelinhos microscópicos que, quando aquilo está a funcionar bem, manda para dentro da corrente sanguínea vitaminas, minerais, etc., que vai na comida, aminoácidos, e manda para fora o lixo. Só que com o tempo, com o glúten constantemente a colar-se lá na parede do intestino, vai destruindo essa barreira do intestino e provoca buracos maiores, impede o corpo de absorver nutrientes e, assim de uma forma resumida, não é uma coisa boa para se fazer. E estas informações que eu tirei hoje é de um site de um médico que é a Sociedade Gluten Free, a Sociedade Livre de Glúten, tá? Onde eles vão mais ao pormenor destas coisas. Existem muitos alimentos que têm outros tipos de glúten. Eu não vos quero confundir, porque existe glúten em vários alimentos que eu não costumo referir. Mas estes três que eu acabei de referir é que são os preocupantes. Tá? Trigo, cevada e centeio. Estes são os três piores que provocam estes estragos. Porque existem estudos a mostrar isto e que é uma das causas principais de qualquer pessoa que tem uma doença autoimune. Tá? Mas mesmo que tu não tenhas nenhuma doença autoimune, existem alguns sintomas que tu podes ter que ninguém, entre aspas, que o teu médico não consegue associar isso ao princípio de uma doença autoimune, mas tu hoje vais ficar a saber. Este tipo de sintomas estão todos relacionados com doenças autoimunes. Vais ficar a saber e vais ponderar novamente se será uma coisa boa de ingerir ou não o glúten. Tá? Olá, José Carlos Moura. Olá, Maria Pinto. Beijinhos.
Olá, Vandinha. Olá, Alexandre. Beijinhos também. Olá, Isabel Martins, beijinhos. Olá, Isabel Dias. Boa noite. Olá, Albina. Viva. Olá, Cátia Nalani. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por estarem mais uma vez presentes. Espero que tenham tido uma terça-feira ótima, fantástica e maravilhosa. Olá, Paulinha Maia do Insta e Pantufa FF também do Insta. Boa noite. Bem-vindo também. Existem milhões de pessoas com doenças autoimunes e eu imagino que mais de uma série de milhões que ainda não associam estes sintomas a doenças autoimunes que vão ter no futuro se não mudarem os hábitos. Portanto, vou-te pedir mais uma vez, ajuda este mundo a ficar um bocadinho mais saudável. Eu faço a minha parte, não consigo andar aqui a clicar para partilhar com outras pessoas, que as pessoas que tu conheces, tu podes partilhar se achares que é importante, apenas. Se achares que não, não partilhas. Tá? Mas milhões de pessoas têm doenças autoimunes. Mas muitas vezes os sintomas que começam muitos anos antes nem sequer são interligados às doenças autoimunes. Isso aos poucos e ao longo de muitos e muitos anos a tendência é sempre a piorar. Está bem? Porque é que os nossos médicos têm um bocadinho de dificuldade em detectar às vezes as doenças autoimunes? Porque eles se focam ou só num órgão, não é? Quando nós vamos fazer exames de alguma coisa, anda-me aqui a doer, vamos fazer um exame ali à vesícula, fazer um exame ao fígado, fazer um exame aos rins. Eles focam só num órgão ou então num sistema do corpo. Tá? E depois surge a dificuldade em diagnosticar de onde é que vem determinada coisa. São estes sintomas que eu vou falar aqui agora já de seguida e até te vou dizer algumas doenças com o nome de algumas doenças e sintomas para tu tomares atenção em relação a isso. Está bem? Olá, 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 olá. São Nogueira, boa noite. Maria Pinto nunca mais comeu glúten, parabéns. Fazes tudo muito bem, não é bom para ninguém. Olá, Sandra Murta. Olá, Lourdes Silva. Obrigado, François, pela partilha. Paula é a pantufa. Paula é a pantufa. Ah, é a mesma pessoa? Como é que vocês conseguem assistir aos dois sítios ao mesmo tempo? Só se forem como eu, tenho dois telemóveis. Um para cada coisa. Olá, Liliana. Bom dia, alegria. Nanda César. Olá, olá. Beijinhos. Olá, vizinha. Boa noite, Gomes Isabel. E Minel Azevedo, beijinhos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelos corações, obrigado pelas partilhas. Sem vocês eu não conseguiria fazer chegar estas mensagens a mais pessoas. Portanto, eu acho que as informações são ótimas. Maria e eu ter aprendido estas coisas quando era criança, mas infelizmente elas não são ensinadas na escola, nem quando nós vamos ao médico, nem nada. Portanto, a informação existe, está no site do Gluten Free Society, qualquer coisa do género, não sei decorar o link do site, mas é tudo relacionado com o glúten e a importância e o que é que o glúten faz ao nosso corpo e porque é que há tantas doenças autoimunes. São coisas relacionadas com isso. Isto são apenas um artigo que eu tirei. São 7 sintomas das doenças autoimunes. O primeiro sintoma que eu tenho aqui, não tenho nenhuma ordem específica, o primeiro sintoma que eu tenho aqui são dores musculares e dores nas articulações. Muitas pessoas queixam-se, não é? Eu passo os dias a ajudar pessoas com problemas de saúde, não é? Eu ouço. As pessoas queixam-se de dores musculares, dores nas articulações, com frequência. Aliás, cada vez se vê mais gente, até em crianças já, a começarem a ter este tipo de problemas. Dores musculares, de articulações. E isto pode ser um sinal de uma doença autoimune. Não é normal nós termos dores musculares nem nas articulações. Não é normal. Tá? E se isso está a acontecer, provavelmente isto é o princípio tu tens uma sensibilidade ao glúten, primeiro que tudo. E se não mudares esse hábito,
a tendência será para piorar. O glúten vai-te impedir o corpo de absorver os nutrientes corretamente e vai-te destruindo cada vez mais aquela parte que eu expliquei ainda agora no início, no intestino, as vilosidades intestinais, a camada que protege a pele de dentro, digamos assim, a pele da parte de dentro do intestino, por onde passa a comida, vai destruindo isso e vai prejudicando ao longo do tempo, vai ficando pior, 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 pior. Tá? Dores musculares e articulações, está relacionado mais tarde vires a ter artrite reumatoide, lúpus, espondilite, dermatite, mialgia, psoríase, artrite psorásica e escleroderma. Tá? São algumas das que estão associadas a quem se queixa de dores musculares e nas articulações. Número 2. E esta, cada vez mais gente sente. Esta ainda é mais. Cansaço e nevoeiro mental. Tá? Cansaço, toda a gente sabe o que é. Nevoeiro mental, presumo que também. Quem tem ou quem já teve sabe o que é. É nós temos dificuldade em nos concentrar, em pensar. Até mesmo nós notamos, as pessoas acham que é normal, à medida que envelhecemos, irmos perdendo memória. A ciência mostra exatamente o contrário. Quanto mais velho, tu deverias ter mais capacidade cerebral, e não é isto que nós estamos a ver hoje a acontecer. E estes dois sintomas, o cansaço e o nevoeiro mental, pode ser o princípio de uma doença autoimune, tá? De qualquer forma, tens o corpo intoxicado se tens estas coisas, tens falta de nutrientes e tens muitas toxinas. As doenças associadas ao cansaço e nevoeiro mental, as doenças autoimunes, são o hipotiroidismo, gastrite, que não é propriamente uma doença autoimune, não é considerado, mas é uma das coisas que qualquer pessoa que chega ao pé de mim pede-me ajuda. Pergunta o que é que pode fazer para melhorar da gastrite. Não é só o que pode fazer, é o que tem que parar de fazer. Tá? E uma das coisas que eu falo logo, obviamente, é o glúten. Anemia. Ainda há dias tive alguém que me perguntou que me disse que tinha anemias sem razão aparente, que os médicos não conseguem descobrir de onde é que vem esta anemia. Primeira coisa que eu lhe disse, para de comer glúten. Anemia perniciosa, é o nome que se dá a isso. Diabetes tipo 1. A doença da Addison, o doente celíaco, obviamente. Mas até mesmo as pessoas que têm a inflamação do miocárdio, do músculo do coração. Tá? Ninguém associa que isso pode ser um problema derivado do glúten. Ninguém associa a isso. Ninguém, entre aspas, né? Os nossos médicos não associam, infelizmente. Eu encontrei esta informação e é de um médico. Está bem? Número 3. Tem a ver com... Aqui tem a ver com... Eu falei agora desta doença no número 2, do cansaço e do nevoeiro mental. Mas quando a anemia aparece sem causa aparente, isso pode ser sinal de doença celíaca, de doença de Crohn, que é no intestino, colite ulcerosa, que é no intestino, esclerose múltipla, anemia, a mesma anemia e a gastrite novamente. Tá? Número 4 é o chamadas neuropatias. Neuropatias, que são dores nos tendões, fraqueza muscular e uma hipersensibilidade ao toque. Tá? Alguém tocar assim e tu, ai que dor! Tá? Tens hipersensibilidade. E não é só ao toque, também às temperaturas, mas ao toque dá para perceber. Tá? As doenças que estão associadas, portanto, a estes sintomas ligeiros, digamos assim, que começam por estes sintomas, as doenças que podem advir daí depois, mais tarde, se tu não mudares nada. Uma delas é, novamente, a esclerose múltipla. Uma doença que se chama GBS. Outra que se chama ataxia cerebral. Outra que se chama distrofia simpatética, esqueci o nome. Outra que se chama ALS. Outra que se chama o síndrome das pernas cansadas. Tu és uma pessoa que tens as pernas cansadas? Pensa. Mielite transversal, polioneuropatia e a gastroparesia, tá? Que estão associadas, portanto, a estas neuropatias.
A intolerância ao frio também pode ser provocada, que é o número 5, também pode ser provocado pelo hipertiroidismo e por anemia, mas também pode ser vir a dar uma doença autoimune que tem o nome do médico que a descobriu, chamado Raynaud. Doença de Raynaud. Deve ser assim que se diz em português, porque os nomes não têm tradução. Os nomes das pessoas, dos médicos neste caso. Tá? Número 6. E isto há várias pessoas que têm, e não se apercebem, não fazem ideia de onde é que isto pode vir. São febres baixas, intermitentes. De vez em quando a gente sente um bocadinho de febre, é uma febre baixa, depois desaparece. Depois, passado uns tempos, aparece outra vez uma febre baixa, depois desaparece. É um sinal que tu podes vir a ter uma doença autoimune, que existe aí uma sensibilidade maior ao glúten. Tá? Ainda aqui foi para aí há um mês e pouco, o irmão de uma pessoa que trabalha comigo, que eu ensino e ajudo, tem um filho pequenino que está constantemente com este tipo de febres baixas e que não sabe o que é. E ele pôs o irmão a falar comigo e eu imediatamente disse-lhe, olha, a primeira coisa que tens que fazer é parar com o glúten e não há médico nenhum que te vá dizer isto, a não ser que tenhas sorte de encontrar um médico que estuda fora daquilo que lhe ensinaram. E realmente ele seguiu a minha indicação e o garoto nunca mais teve febres. Mas não é fácil parar de dar pão, e massas de trigo ou bolos a uma criança nova, né? Acho que é 8 anos, salvo erro. Não é? Febres baixas, neste caso a história que eu contei é de uma criança, mas os adultos também podem ter, tá? Também acontece nos adultos. E número 7, mais óbvio, esta é mais óbvia, apesar de os médicos dão os nomes das doenças, mas não associam que isto pode estar relacionado com o glúten, mas tem a ver com aquilo que eu expliquei, que o glúten cola-se na parede do intestino. Cola-se, fica colado, nós não fazemos a digestão, vai abrindo buracos maiores. E como nós não fazemos a digestão, entra na corrente sanguínea, em vez de entrar em aminoácidos, que é quando nós comemos proteínas, a nossa digestão transforma isso em aminoácidos, e depois os aminoácidos é que devem entrar na corrente sanguínea. Quando esses buraquinhos microscópicos começam a ficar maiores com o tempo, passa a entrar proteínas mal digeridas, nomeadamente o glúten, mal digerido, em vez de ir o aminoácido, vai um bocadinho de proteína, o nosso sistema imunitário não reconhece o que é aquilo e ataca-nos em vez de nos defender. Isto é assim que funcionam as doenças autoimunes. É o sistema, aquilo que nos devia estar a proteger, ataca-nos, sem nós percebermos porquê. Tá? É o caso da minha doença, que tenho asma, etc. Mesma coisa, descobri eu, né? O meu médico nunca me ensinou, só me receitou medicamentos. Descobri eu que o problema maior vinha daqui. Não é só daqui, tá? Os problemas do intestino podem dar origem, quando fica mais grave, ao intestino permeável, que é aquilo que eu acabei de explicar agora, tá? O intestino fica com buracos maiores e deixa passar coisas que não deve para dentro da corrente sanguínea. O refluxo, gases, dores na barriga, cólicas. Além do glúten, há outras coisas que vão destruindo o intestino. É tudo o que tem químicos. Tudo o que tiver químicos. A começar pelos medicamentos. Tá? O glúten, medicamentos. Mais tarde, quando o intestino começa a ficar destruído, vêm as alergias alimentares. Nós começamos a ficar alérgicos a algum tipo de alimentos. Os pesticidas que vêm na comida, por isso é que é importante comermos comida biológica, sem pesticidas, e até mesmo o cloro. Cloro da água que a gente toma banho, o cloro, a pele absorve. Há pessoas que bebem água da torneira com cloro. Isto destrói o corpo, destrói a microbiota intestinal, o equilíbrio das bactérias que nós precisamos para termos saúde. Tá? E estes são os 7 sintomas muitas vezes descurados, não associados a doenças autoimunes, mas que agora que tu já sabes, podes, se tens pelo menos algum destes sintomas, a minha opinião é que ninguém devia comer glúten, pelo menos nas quantidades que se come, mas se tens algum destes sintomas, dores musculares, articulações, se sentes cansaço, se sentes nevoeiro mental, se tens anemia sem causa aparente, se tens algum tipo de neuropatia,
coisas nos tendões, fraqueza muscular ou hipertiroidismo, se tens intolerância ao frio, se tens febres baixas ou algum tipo de problema que eu acabei de explicar do intestino, podes ter a certeza que tu tens uma sensibilidade ao glúten que os médicos destas áreas dizem que ninguém consegue fazer a digestão a 100%. É 4 vezes mais glúten hoje em dia do que era no tempo dos nossos avós. Além disso, esse trigo, essa cevada e esse centeio vêm com um pesticida usado na comida transgénica chamado glifosato, altamente tóxico, ligado, provado, aliás, já foi provado que provoca cancro. A empresa que o produz já pagou indemnizações a pessoas que as puseram em tribunal. São coisas que tu nunca viste na televisão, de certeza absoluta. Mas isto é verdade, aconteceu já mais que uma vez. E infelizmente são as mesmas. São esta empresa que produz o glifosato, este pesticida, também produz medicamentos. É uma das mais famosas. Eu levei 9 anos vacinas, que nunca melhorou nada do que eu queria. Levei 9 anos, que vinha de uma empresa destas farmacêuticas, que agora está associada a esta empresa que produz o glifosato. Cada um sabe de si. Ficam aqui as informações. Eu vou terminar o vídeo, está bem? Então, já vi que estão aqui vários comentários. Algumas perguntas. Eu vou tentar depois responder a tudo, está bem? Estou aqui um bocadinho ocupado, vai ter que ser. Mas se tu és uma pessoa, tenho uma oferta para ti, fantástica e maravilhosa. Foi o meu jantar hoje. Se tu és uma pessoa que te preocupas com isto que eu acabei de dizer, se achas que se calhar, se eu encontrei estas coisas em sites médicos, se calhar pode haver aqui alguma coisa de verdade. Se te preocupas, se queres, se andas a tentar ou se queres começar a reduzir ou parar com o glúten, que devias, eu tenho, acabadinho de pôr ainda há bocadinho, 6 receitas de pão sem glúten. Tá? 6 receitas diferentes. Fazem-se em 5 a 10 minutos. Em casa, muito simples, muito rápido. E a receita número 1 foi a receita que foi o meu jantar. Um pão sem glúten, mas maravilhoso, delicioso e com a vantagem baixo em hidratos de carbono. Portanto, é bom para quem quer perder peso até, ou para quem é baseado na dieta paleo, tá? Esse fecheiro com essas 6 receitas está no meu grupo de nutrição. Se estás no meu grupo de nutrição privado, já viste que eu coloquei isso lá 1 hora ou 2 atrás. Se não estás e se quiseres receber, eu terei todo o gosto em oferecer-te gratuitamente estas receitas. Manda uma mensagem privada a pedir as receitas do pão sem glúten, que eu terei todo o gosto em mostrar-te onde é que está, para tu poderes baixar e poderes pôr em prática e veres o quão simples, rápido, delicioso e saudável, que não é assim tão difícil de nós sermos. Nós estamos mal habituados, estamos habituados a comprar tudo feito e nem sequer questionamos, a maior parte das vezes, o que é que estamos a comer. E na realidade a gente come muitos venenos e poucas vitaminas e minerais, e é exatamente isso que nós temos de trocar. Menos venenos e mais vitaminas e minerais. É uma das regras básicas para ter mais saúde. É uma das coisas que eu fiz para conseguir viver com uma doença autoimune sem sintoma nenhum. Portanto, é desta forma que se faz. Beijinhos, abraço, o resto de uma boa noite. Se achares que esta informação que eu dei pode ser útil para alguém, se ainda não fizeste, clica no botão partilhar. Gratidão, obrigado a todos, beijinhos, abraços e um bem-aja e bom descanso. E eu volto amanhã, 21h30, horário Portugal Continental, para mais um vídeo. Tchau, tchau. E foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez convosco. Tchau, obrigado a todos. Tchau, tchau.